Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje vai ser a de número 26. A gente vai falar um pouco das características das angiospermas. Vocês viram aí na aula passada, que foi a aula de número 25, algumas características das gimnospermas. E essa aula de hoje ela foi produzida para os alunos do 8º ano da Escola Estadual Nila Fará no ano de 2020. As angiospermas, elas são as plantas com maior número de espécies. Então, quando vocês olham aí na rua, muito provavelmente essas plantas, essas árvores que vocês estão vendo são angiospermas, principalmente se tiver flor e fruto. Então, elas são as plantas com maior número de espécies e vão ocupar os mais variados ambientes. Então, você vai encontrar angiospermas tanto em ambiente marinho, como é o caso aí dessa Alophila bailonis, que ela foi encontrada na Paraíba e serve de alimento para o peixe-boi marinho. Tem também no meio terrestre, que são as que a gente conhece, que, caju, jabuticaba, pé de manga, todas as angiospermas. E de água doce aí tem a elódia, que ela é muito comum de encontrar em aquário. Quem tem aquário geralmente são essas plantas, elas são angiospermas. Elas ficam lá no aquário e elas produzem essa flor aí branca que vocês estão vendo na imagem aí de baixo. As angiospermas, elas vão estar reunidas em dois grandes grupos que vão diferir ali na estrutura da semente, da raiz, do caule, da flor e também do fruto. Então, basicamente, a semente vai apresentar uma estrutura chamada de cotilédone, que é uma folha embrionária modificada. E aí, as conhecidas como dicotiledôneas, elas vão possuir duas dessas folhas modificadas, né? Então são duas cotilédones. Acompanhe aí nessa figura de cima, que é um feijão aí, por exemplo. Tem duas cotilédones, então ela é considerada uma dicotiledônea. E um exemplo, feijão. Já as monocotiledôneas vai ter uma única folha embrionária modificada e vão possuir uma única, então, cotilédone, né? Uma única folha embrionária modificada. E aí, como exemplo, a gente tem nessa figura da direita o milho. E aí, como reserva energética desse milho, é o endosperma que vai realizar essa função. Já lá no feijão, que é a figura de cima, vai ser a própria cotilédone ali que vai funcionar como reserva energética. Nas angiospermas, que são então consideradas como dicotiledôneas, elas vão ter um sistema radicular, né, que é a raiz, que a gente fala que é ramificado. Então tem um eixo que é uma raiz principal e desse eixo vai partir as raízes secundárias, que são ramificações. Então esse tipo de raiz a gente pode ver na figura da direita aí, é conhecido como raiz axial ou pivotante. Já nas monocotiledôneas, o sistema de raiz lembra uma cabeleira, né? Então não é possível você diferenciar uma raiz principal. Então esse tipo de raiz, observem aí na figura da direita, é conhecido como raiz fasciculada. Em relação ao caule, as monocotiledôneas, em geral, elas não vão desenvolver um caule tão grosso, porque elas não têm um crescimento em espessura tão grande, justamente porque não existem tecidos especializados nesse tipo de crescimento. Então a gente pode ver um exemplo aí na figura da direita de cima. Já as dicotiledôneas, elas vão apresentar um crescimento em espessura grande, né? Então elas vão formar um caule grosso, né? Formar um tronco ali bastante grosso, justamente porque existem tecidos especializados nesse tipo de crescimento, que é o caso do câmbio. Então olha aí na figura da direita, um exemplo aí de um tronco de árvore. E o câmbio, que é o tecido responsável por esse crescimento em espessura. Já em relação às folhas, as monocotiledôneas vão possuir o limbo, que é justamente a parte bem desenvolvida aí da folha. Olhem na figura da direita, nessa figura mais de cima. Essas monocotiledôneas possuem esse limbo com nervuras paralelas e essas folhas vão se unir ao ramo ali, que vai ter várias outras folhas também, por meio de uma estrutura chamada de bainha. Olhem aí na figura da direita. Já em dicotiledôneas, as folhas elas vão possuir esse limbo, que é justamente essa parte bem desenvolvida da folha, com nervuras ramificadas, observe nessa figura da direita embaixo.
E essas folhas elas vão se unir ao ramo ali, que vai conter outras folhas, por meio de uma estrutura chamada pecíolo, que é uma haste. A novidade aí das angiospermas é justamente possuir as flores, e essas flores elas são o sistema de reprodução desse grupo. Então elas são basicamente folhas modificadas. E são 4 os tipos de folhas modificadas que vão ter aí existentes numa flor. São elas as sépalas, acompanhem na figura da direita, pétalas, estames e carpelos. A reunião das folhas modificadas formam os chamados verticilos florais. E quais que são esses verticilos florais? Por exemplo, nós temos o cálice, que é um conjunto de sépalas, acompanhem na figura da direita, de cima. E essas sépalas elas geralmente vão apresentar uma cor verde e vão exercer a função de proteção do botão floral. Acompanhem na figura mais da direita, lá embaixo. Esse botão floral é justamente a fase em que a flor ela ainda não se abriu. E aí ele vai ter a função de proteger as estruturas masculinas e femininas da flor, que a gente vai estudar mais para frente, que é chamado androceu e gineceu. Em algumas flores, como por exemplo o lírio, é comum de acontecer que as sépalas e as pétalas possuem uma mesma cor e praticamente o mesmo tamanho. Então, dessa maneira, fica difícil distinguir o que é sépala, o que é pétala. Então, nesse caso, acompanhe na figura da direita, chama-se tanto as sépalas quanto as pétalas de tépalas. Uma outra estrutura presente aí nas flores das angiospermas é conhecido como corola, que é o conjunto de pétalas. E aí as pétalas elas podem ser brancas ou de cores variadas e vão apresentar também um odor. Então elas são responsáveis por atrair os agentes polinizadores por causa do odor e justamente também porque tem néctar. Esses agentes polinizadores procuram esse néctar, porque é basicamente uma solução açucarada, e aí são produzidas por glândulas existentes nessas pétalas. Então, tanto o cálice quanto a corola são verticilos florais de proteção, porque eles vão ali envolver tanto as estruturas masculinas reprodutivas quanto as femininas, né? São respectivamente ali o gineceu, que é a estrutura reprodutiva feminina, e o androceu, que é a estrutura reprodutiva masculina ali da flor. Outra estrutura presente nas flores aí das angiospermas é o androceu. O androceu ele é o conjunto de estames, e esses estames eles são os componentes masculinos, ali, as estruturas reprodutivas masculinas da flor. Esses estames são formados então por uma haste, que vai sustentar esse estame, e essa haste é chamada de filete, acompanhem na figura da direita. E esse filete vai sustentar uma porção mais dilatada chamada de antera. É justamente nessa antera que são produzidos os gametófitos jovens, conhecidos como grãos de pólen. E esses grãos de pólen eles vão ser consumidos por alguns agentes polinizadores, né? E vão funcionar também como um atrativo para esses agentes polinizadores. Outra estrutura presente na flor das angiospermas são o gineceu. O gineceu ele é formado por um ou mais carpelos, e esses carpelos são as estruturas reprodutivas femininas da flor e vão ocupar ali o centro do receptáculo floral, como vocês podem ver na figura da direita mais de cima. O carpelo ele vai ser formado por uma dilatação, chamada então de estigma, acompanhe na figura da direita mais embaixo. E esse estigma ele é importante porque ele produz uma secreção viscosa, pegajosa, melequenta, que justamente vai ajudar na fixação dos grãos de pólen. Esses grãos de pólen são os gametófitos masculinos jovens. E aí o carpelo é formado também por uma porção alongada, chamada então de estilete, e também por um ovário, que no interior desse ovário vai conter um óvulo. Em relação ao ciclo reprodutivo, então os grãos de pólen produzidos aí nos estames, lá na antera, né, do estame, eles podem ser levados em direção ao estigma do carpelo, ou pelo vento, ou por animais, por agentes, né, polinizadores. E aí, quando esse grão de pólen
que é o gametófito masculino imaturo, né, ou jovem, ele entra ali no estigma, ele vai pregar ali no estigma, porque no estigma vai ser produzida aquela secreção viscosa que ajuda a fixação desse grão de pólen. Aí esse grão de pólen ele vai se originar, né, se transformar num gametófito adulto, que é o chamado tubo polínico. Acompanhe aí na figura de cima. Esse tubo polínico vai conduzir os gametas em direção ali ao ovário. Quando chegar lá no ovário, vai fecundar o óvulo, e aí o óvulo fecundado gera a semente. E a parede do ovário vai gerar a parte carnosa ali do fruto, né? Aquela parte comestível que a gente ingere aí dos frutos. Então, esse fruto vai proteger esse embrião, que vai estar contido na semente. Essa semente vai ser dispersa, então quando animais ou homem comer algum fruto na natureza, vai dispersar essa semente. Essa semente caindo no chão, ela pode germinar e gerar uma planta jovem, que vai pode se desenvolver então em uma árvore e gera aí iniciando novamente o ciclo reprodutivo aí dessas angiospermas. Como eu falei anteriormente, acompanhe aí nessa figura. O óvulo então fecundado vai gerar a semente e a parede do ovário vai ser responsável por originar o pericarpo, que é justamente essa estrutura carnosa aí do fruto, que é a parte comestível do fruto. Como eu falei anteriormente, os frutos eles são originados da parede do ovário, né? Então o óvulo fecundado gera a semente e a parede do ovário gera a parte comestível do fruto, né? Que é o pericarpo. Entretanto, tem alguns outros frutos que são considerados pseudofrutos, né? Falsos frutos. Então, por exemplo, acompanhe aí na figura o caju. A parte comestível do caju ela não é originada da parede do ovário, mas sim do pedúnculo floral, que acompanha na figura da esquerda, é aquela haste ali que vai sustentar então a flor. Já na maçã, na pera e no abacaxi, não é o pedúnculo floral que gera essa parte comestível, mas justamente o receptáculo floral que gera essas partes comestíveis, tanto na pera, quanto na maçã, quanto no abacaxi. Então todos esses aí são pseudofrutos, ou seja, toda aquela parte comestível do fruto que não é originada da parede do ovário é considerada pseudofruto. Então, como novidades aí que surgiram nesse grupo das angiospermas, nós temos o surgimento das flores, e essas flores vão ter aromas, cores e néctar, que é produzido por glândulas ali nas pétalas, que vão atrair os agentes polinizadores, podem ser aves, mamíferos, artrópodes, né, como os insetos, lá, abelhas. E uma outra novidade é o surgimento dos frutos. Então, os frutos eles são importantes para dispersar as sementes e proteger o embrião contido aí nessas sementes. E também os frutos servem para atrair os animais dispersores de sementes. Existem flores aí hermafroditas, que são as monóicas, então elas vão ter tanto estruturas reprodutivas masculinas, que são os estames, quanto estruturas reprodutivas femininas, que são os carpelos. E as dioicas, né, que vão ter ou só estame ou só carpelo. Então vai ter só estrutura reprodutiva masculina ou só estrutura reprodutiva feminina. Nessas plantas que são hermafroditas, né, a autofecundação ela não é benéfica, porque ela vai reduzir a variabilidade genética dessas plantas. Mas aí essas plantas elas têm algumas estratégias que utilizam para não ocorrer autofecundação. Então uma delas é o amadurecimento, tanto de estames quanto carpelos, em épocas reprodutivas distintas, né, diferentes. Ou então essas estruturas reprodutivas aí, estames, carpelos, está em diferentes alturas. Geralmente o carpelo está mais alto que os estames, para o grão de pólen não ser levado facilmente pelo vento e chegar ali nos carpelos, né, no estigma lá do carpelo. E por fim, a polinização já nesse grupo das angiospermas pode ocorrer tanto pelo vento quanto por animais, né, mamíferos, aves, artrópodes, né, os insetos, e também
pela água. Então isso permitiu que esse grupo das angiospermas habitasse diferentes ambientes. Como referência, eu utilizei aí o nosso livro didático do Apoema para retirar algumas partes aí relacionadas às estruturas reprodutivas, né, das flores, das angiospermas, e algumas imagens também, e algum conteúdo foi retirado desse livro aí da direita, que já fez parte do Programa Nacional do Livro Didático, que é para ensino médio. Né? O nosso livro Apoema ele faz parte do Programa Nacional do Livro Didático no ano de 2020, e é o livro que a Escola Estadual Nila Fará adota no ano de 2020.